Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com o Murilo Grosch, treinador de corrida e corredor. E hoje, pessoal, é um dia muito especial. Simplesmente o podcast Quilômetro 41 está na sua 100ª edição. É isso mesmo, 100 episódios de podcast Quilômetro 41. Eu quero começar aqui agradecendo ao Murilo, que lá atrás aceitou comprar a ideia, aceitou o meu convite, se identificou. Eu lembro que eu falei para você, Murilo, você lembra disso, né? Não sei se você lembra, que a cada 5 podcasts, 4 morrem antes do 10º. Eu lembro disso. Antes do 10º. Eu lembro que a gente comemorou quando chegou no 10º e você ainda brincou e falou assim, agora a meta é chegar no 100. Exato. Eu falei, caraca, 100 é coisa pra caramba, é longe, 100, hein? Mas 100 é coisa pra caramba, né? Então, assim, o ano tem 52 semanas, né? Nosso podcast inicialmente era quinzenal, pra quem não sabe, né? Mas depois a gente passou pra semanal e a gente só pula ali a semaninha entre o Natal e o Ano Novo, então são 2 anos de podcast. Eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência, mas de antemão eu queria, antes de tudo, agradecer ao Murilo e, obviamente, agradecer aos ouvintes, né? Eu tava olhando, Murilo, nossos primeiros episódios, é engraçado. 1 ouvinte, 2 ouvintes, que provavelmente era minha mãe e a sua mãe. E aí, Sim. a coisa vai... Ou a gente mesmo que ouvia depois. Exato, né? Aí você fala, aí eu lembro, no episódio 3 teve 15 ouvintes, falei, caramba, 15 pessoas, alguém que não é familiar ouviu esse negócio aqui. E aí a coisa vai crescendo, né? Hoje a gente tem aí pelo menos 2.000 ouvintes semanais, então tem semanas que passa, tem semanas que é um pouquinho abaixo, estamos chegando perto dos 10.000 ouvintes mensais, chegando perto de 100 mil ouvintes na história do podcast, né? Se pensar 100 mil pessoas, dá para lotar a maioria dos estádios de futebol do planeta Terra, né? Então, é muito gratificante, né, Murilo? Com certeza, André. Eu também quero te agradecer ali por você ter feito o convite para mim há pouco mais de 2 anos, né? Nosso primeiro episódio foi ao ar ali no dia 28 de fevereiro de 2024. Se eu não me engano, a gente deve ter começado a conversa. Acho que você me fez o convite, talvez final de 2023, talvez, e a gente foi conversando a respeito. Acho que foi algo do tipo, né? Foi. Ou no máximo ali começo de 2024. E aí a gente foi trabalhando a ideia e a gente lançou nosso primeiro episódio, foi um bate-papo ali. Até ficou o convite, né? Que muitas pessoas chegam no podcast e não acompanham ali muito os episódios passados, né? Interessante esse primeiro episódio, tirando as falhas técnicas, questão de microfone, que o áudio talvez não fosse lá dos melhores, mas relevando tudo isso, é um episódio bacana onde a gente conta... o André deixa de ser ali o André médico, eu deixo de ser o Murilo treinador e a gente conta as nossas trajetórias, principalmente como corredores, né? Qual foi a nossa relação com a corrida desde o início até onde a corrida já nos levou, né? Até aquele momento em que a gente decidiu começar a fazer o podcast, né? E assim, como eu mencionei, né? Eu lembro do décimo episódio, quando a gente comemorou e quando a gente falou vamos chegar no 100, essa é a próxima meta. Na hora eu pensei, caramba, 100 é muita coisa, né? E nunca duvidei que a gente fosse chegar, mas assim, falei, não, vamos viver um dia de cada vez, né? Porque se a gente pensar só no 100 parece uma coisa muito gigantesca, mas aos pouquinhos, né? Com o trabalho diário a gente foi crescendo, né? E a gente chegou lá. E número de ouvintes, algo que realmente impressiona, né, André? Porque do começo, quando a gente tinha ali, contava nos dedos de uma mão quantos ouvintes nós tínhamos, e hoje a gente pensar em 2.000 ouvintes semanais é coisa pra caramba, né? Encheria um belo de um auditório ali de pessoas que nos acompanham, e mais do que isso, né? Não são pessoas aleatórias, são pessoas que interagem com a gente. Exato. Hoje a gente tem, inclusive, pessoas que despendem ali de um valor, de um recurso financeiro para ter acesso a episódios bônus, né? Que é o nosso Se for grupo contar de os bônus, a gente apoiadores. já tem 113 episódios, 114 episódios.
que a primeira vez que alguém pagou para isso, eu falei, caramba, como pode, né? Deu certo. E aí hoje o número vai crescendo, eu falo, olha que interessante, a gente tem pessoas que querem mais, né? E que apoiam o nosso projeto, né? Que acreditam na gente, né? E a gente sabe que tem pessoas que ainda não são apoiadores, né? Ou de repente não tem condições de serem ainda, mas que também apoiam o nosso projeto, acreditam na gente, interagem com a gente, compartilham nossos episódios de certa forma, a gente está fazendo diferença na vida das pessoas, que eu acho que é o que mais nos motiva, né, André? Porque não, o podcast, fique claro aqui, não é fonte de receita para nenhum de nós, né? Mesmo a quantia que a gente, pelo contrário, né? A gente despende tempo nosso, a gente deixa muitas vezes afazeres realmente profissionais nossos para dar conta aqui dos afazeres do podcast, todos os recursos que até hoje a gente recebe com os apoiadores. A gente utiliza, converte em custos fixos que a gente tem, né, aqui com o podcast, com o trabalho terceirizado de edição, marketing digital que nós temos atualmente. Então, é realmente um hobby, né? Claro que a gente está tentando cada vez mais profissionalizar isso, mas tem uma relação muito grande com o amor que a gente tem pela corrida, né? E o fato de a gente acreditar no podcast e a questão de impactar pessoas. Exato. E é disso que a gente vai falar hoje no episódio. Então conta aí pra gente, André, o que a gente vai trazer hoje nesse 100º episódio, já que a gente impacta tantas pessoas. Exato. Assim, Murilo, o podcast, é interessante falar sobre isso. Ele surge de um desejo até que um pouco egoísta. E eu vou explicar isso aqui, que era assim, eu queria um podcast brasileiro técnico, que falasse de forma técnica, que trouxesse conteúdo científico. De lá para cá, eu acho que as coisas melhoraram, eu percebo que existem outros, e eu não vejo como concorrentes, eu quero deixar isso bem claro, é ao contrário, quanto mais gente trazendo conteúdo de qualidade, eu acho que é um ciclo virtuoso. Mas eu queria ouvir uma coisa e eu não achava exatamente nesse formato. Eu falei assim, vou fazer. Então ele surge, o André pensou nisso, e a ideia inicial, né, a execução, se não fosse você, ela não aconteceria, e eu acho que a gente tem papéis fundamentais, um se complementa ao outro aqui. Mas digo assim, a ideia inicial, ela surge de uma ânsia minha. Só que, hoje em dia não tem nada a ver com isso. E é isso que é legal. Hoje, se a gente hoje deixa de trabalhar, deixa de ter receita para estar aqui semanalmente, estuda a pauta, lê artigo científico, chama pessoas para gravar, e aí tem que fazer todo o trabalho de... Cara, assim, eu não quero ficar falando, mas é muita coisa que acontece por trás de a gente sentar aqui e gravar por 1 hora e pouco, né? É um trabalho que não é pequeno. Mas eu não imaginava o impacto... Quer dizer, não é que eu não imaginava... Quando você vê uma pessoa vir e falar assim, André, olha o que aconteceu, isso aqui vocês mudaram a minha jornada. A gente usa sempre esse termo. Jornada do corredor. Impactamos a jornada do corredor, de preferência de forma positiva. Então, nada melhor para a gente celebrar esse marco do que trazer depoimentos dos nossos queridos ouvintes. A grande maioria é apoiador, é onde são pessoas que a gente tem um contato bem mais íntimo, mas não todos. Então, a gente pegou aqui, gente, alguns de vocês já devem até saber, né? A gente pediu, tanto no grupo de apoiadores quanto no Instagram, para que as pessoas enviassem seus depoimentos e tentassem dizer o que o podcast Quilômetro 41 significou na vida de cada uma das pessoas, para que a gente pudesse mais ainda lembrar que por trás desse microfone aqui eu estou gravando, olhando para uma câmera, mas que tem alguém do outro lado de fato escutando. Então eu vou começar com o depoimento do Luiz, e eu quero deixar claro que a ordem aqui foi aleatória, tá, gente? Eu fui pegando o que me mandaram, cada um, tem gente que mandou no grupo, teve gente que mandou direct pelo Instagram, teve gente que mandou... Então, assim, eu fui juntando tudo, a ordem é completamente aleatória. Então, começando pelo Luiz, que é um apoiador, eu vou ler na íntegra e a gente vai comentar cada um desses comentários. Então, vamos lá. Legal. Luiz, apoiador. Desde que retomei a prática da corrida há uns poucos anos, busquei me informar com as melhores fontes possíveis, pois não queria mais errar. Gosto da corrida pelo prazer e pela saúde, e nessa busca eu procurei bastante o podcast Quilômetro 41, com André e Murilo. Foi a fonte mais útil, séria e interessante que encontrei. 2 apaixonados pela corrida que sabem o quanto é difícil encontrar informações embasadas em ciência, mas também de uso prático para corredores amadores, recreacionais como eu.
Já tenho 64 anos e não quero errar nessa atividade que para mim é tão prazerosa e importante. Só posso agradecer aos dois tanto pela informação e estímulo que tenho recebido de vocês. Espero que esse trabalho dure por muito tempo, pois vai beneficiar muita gente como eu e mesmo corredores experientes que querem melhorar na prática na corrida. Muito obrigado, quilômetro 41. Então, basicamente, muito obrigado, Luiz. Aqui um depoimento, como eu falei, vários depoimentos são apenas agradecimentos e depoimentos assim de muito obrigado. E para a gente ouvir isso e ler isso tem um significado enorme, né? Realmente, o que eu busquei e eu e o Murilo nós buscamos é trazer um conteúdo embasado. Não estou dizendo que é uma revisão científica, que é um artigo, não é nada disso. Mas a gente faz o nosso melhor para trazer a melhor informação possível. É isso. Obrigado, Luiz, pela sua mensagem, o seu depoimento. O Luiz menciona uma coisa no começo que eu acho que é um dos principais objetivos de, eu diria, 99,9% das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, que é prazer e saúde, né? É claro que tem aquelas pessoas mais focadas também em performance, mas eu duvido que alguém coloque aqui a performance à frente do prazer e da saúde, né? Eu duvido, talvez uma pessoa ou outra performance a todo custo, mas eu diria que é bem minoria mesmo, né? Eu acho que prazer e saúde é o que realmente as pessoas buscam aqui. O Luiz, 62 anos, né? Você falou? 64. 64 anos, então também ali a gente toca muito nessa tecla, né, André, da longevidade na corrida, né? Isso é algo que a gente fala, a gente almeja, né? A gente está ali nos nossos 30 e poucos anos e a gente quer chegar aos 64 anos correndo, aos 80, aos 90, quem sabe, correndo bem, né? E o grande desafio aqui do podcast, né, André, eu acho que não é fácil essa missão, que é traduzir conhecimento científico, embasado cientificamente, num linguajar, às vezes técnico, sim, mas um pouco mais fácil de ser entendido, mais, né, digerido ali, para que chegue aos nossos ouvintes de uma forma prática, né, é o que o Luiz falou. A gente entrevistou já a Lu Haddad aqui, né, e ela é uma mestra nisso, né, nessa capacidade de transformar conhecimento científico num linguajar mais acessível, né, a gente tenta fazer isso e acho que a gente foi criando uma certa maestria, a gente tem muito que melhorar ainda, mas a gente foi desenvolvendo isso ao longo desses 100 episódios, dá um baita de um trabalho, mas é muito legal, né, quando a gente consegue ver que as pessoas estão levando, né, para o seu dia a dia, para a sua prática como corredores, conhecimento que a gente traz aqui, né? É desafiador, porque tanto o André quanto eu temos formações em área de saúde, às vezes a gente fica ali meio enviesado, a gente acha que o linguajar científico mais técnico vai ser compreendido por todos e não é verdade, né? Assim como talvez se alguém da área da engenharia fosse falar com a gente também, a gente fosse ficar meio perdido se essa pessoa só fosse usar o linguajar técnico da área. Então é um trabalho grande que dá, mas é algo que a gente tenta fazer e a gente faz com bastante carinho aí. Bom, agora eu vou reproduzir um áudio da Carol. A gente ficou num embate de como conseguir fazer isso, gente. Eu peço desculpas da parte técnica se o áudio não ficar impecável, tá? Mas assim, eu acho que é o suficiente, a gente fez alguns testes. Então eu vou dar play aqui, tá bom? Bom, acho que posso começar falando que acho que sou uma ouvinte diferente do perfil dos ouvintes do podcast. Primeiro, porque eu odiava corrida antes. E segundo, porque eu sou bem iniciante. Então, eu sempre gostei de praticar esporte, atividade física, desde pequena, mas sempre tive muito preconceito com a corrida, assim. Tinha alguns amigos que corriam e me falavam, vamos correr com a gente, você vai gostar, é muito do seu perfil. E eu, não sei, eu tinha um pouco de ranço, porque, né, via muito essa coisa dos influencers na corrida, dessa competição de pace, dessa coisa de tênis caro. E isso me incomodava, assim. Eu não sou uma pessoa muito desse estilo, então acabava me incomodando. Mas aí acabei dando uma chance e no meio do ano passado
comecei a correr, assim, com esses amigos. E fui gostando bastante, porque no fim, né, a corrida, se você leva ela de um jeito leve, ela é muito democrática. E você faz no seu horário, você pode fazer na rua, você pode fazer na academia. E tem uma questão da corrida de eu me sentir desafiada. Apesar de eu ser iniciante e não, enfim, não ser rápida, não correr longas distâncias, cada vez que eu faço um treino eu me sinto desafiada. E eu acho esse sentimento muito legal, assim. Eu me sinto muito orgulhosa depois que eu termino um treino. E aí eu já ouvi o podcast desde o começo. O André foi meu professor, meu chefe na residência, eu sou médica. E eu vi ele divulgando. E aí comecei a escutar, porque além de tudo eu gosto muito, eu tenho essa curiosidade de saber, sabe? Eu ficava muito preocupada de estar fazendo alguma coisa errada e muito curiosa mesmo de entender como que funcionavam as coisas na corrida. E aí o podcast, pra mim, ele serviu como uma luva, porque tem 2 profissionais que são ótimos, que pegam toda a evidência científica, traduzem de uma forma muito acessível e explicam no podcast. E aí, dessa forma, eu conseguia, nesse podcast, entender as coisas que eu estava sentindo, as coisas que eu deveria fazer, entender os conceitos por trás dos treinos que eu estava fazendo, e ter realmente mais conhecimento, assim. Então, eu acho que o podcast, com o conhecimento, né, que ele me traz muita autonomia, porque eu consigo me apropriar desse conhecimento e aplicar isso no meu dia a dia, assim. Eu não sou uma pessoa que faz um treino muito... não tenho um treinamento muito completo, né? Eu treino por planilha, tudo, mas eu sou uma corredora mais tranquila nesse sentido, mas eu consigo entender o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Se eu fico muito cansada, se eu sinto alguma coisa diferente, eu consigo entender também qual é a função de cada treino, qual é a importância do fortalecimento. Quando eu, né, não tô me sentindo bem, por que não treinar? Então, acho que o podcast, para mim, ele veio nesse contexto de eu me empoderar mais como corredora e poder usar essa informação para ter essa autonomia na corrida. E, além de tudo, depois que eu virei apoiadora, né, participar do grupo de corredores do quilômetro 41, é muito legal ver o pessoal correndo. Se eu tenho alguma dúvida, eu mando no grupo, o pessoal responde. Acho que todo mundo é muito receptivo, e sinto que tem um espaço lá para mim, mesmo sendo uma corredora iniciante, que corre pouco, que corre devagar. Sinto que não sou excluída, como em muitos aspectos a internet faz parecer, né? Então, você fica uma comunidade muito legal, uma comunidade muito segura. Indico o podcast para todo mundo que quer aprender mais. Indiquei para esses meus amigos que são corredores. E é isso, acho que é um espaço para a gente aprender, para a gente aplicar o que a gente aprende no podcast e também para a gente ter esse grupo aí que acolhe todo mundo, independente se você é maratonista ou se você corre os seus 5 km como eu. Então é isso. Muito bom, né? Então, assim, a Carol trouxe vários pontos. Primeiramente, muito obrigado. Carol, que foi minha residente, hoje a gente trabalha junto numa empresa de ensino. E eu nem sabia que ela era corredora, pra ser sincero. Um belo dia apareceu lá no grupo de apoiadores, eu mandei mensagem: pô, Carol, é você? Ela falou: sou eu. Eu falei: caramba, que legal. Obrigado, né? Ela: não, eu adoro podcast e tal. Então, assim, eu fui saber que ela era ouvinte quando ela já virou apoiadora. E assim, eu vou tentar, até porque são muitos depoimentos, mas eu vou tentar extrair assim as principais características. O que me deixou feliz no depoimento da Carol se a gente estava falando do Luiz, tem 64 anos, a Carol é bem mais jovem, bem mais jovem do que eu. Não sei exatamente a idade dela, mas ela é jovem. E ela é uma pessoa que você vê, né? Nem gostava de correr, né? Então, assim, ela tá trazendo aqui uma das coisas que era um dos meus maiores temores, eu já falei isso várias vezes, de talvez... Será que eu tô complicando a corrida? Será que eu tô botando um monte de regra? Será que eu tô falando tanto de ciência que as pessoas estão falando: meu Deus, preciso saber de toda a ciência para correr? E ela me deixa um pouco mais tranquilo no momento em que ela diz que ela é uma corredora mais tranquila, que ela vê leveza, que ela não vê essa questão do pace, que ela se sente à vontade de participar do grupo de apoiadores e que tem corredores super rápidos, super engajados, que correm mais de 120 km por semana. E ela tá lá tranquila, correndo seus 5K, mas também se sente corredora. Então, tá preservando esse caráter democrático. Então, que a gente sempre tenha esse cuidado para que a gente possa ter também essas pessoas que veem a corrida como uma coisa mais tranquila e que não ficam, assim, vamos dizer, oprimidos ou acuados por essa ditadura do pace, ou a ditadura da maratona, ou a ditadura de tem que ser rápido, ou de tem que fazer 6 vezes por semana, enfim. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz com o depoimento da Carol.
Obrigado, Carol, pela sua mensagem também, pelo seu áudio. Eu arrisco dizer que ela não é minoria, não. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes têm um perfil semelhante ao dela, talvez pessoas que sejam iniciantes, que não se preocupam tanto assim com pace, né, levam as coisas de uma forma mais leve. Eu acho que a gente tem muitos ouvintes que se encaixam nesse perfil, isso é muito bacana, né? Eu achei muito interessante no começo ela falar também que ela tinha um certo ranço até da corrida, um Exato. certo preconceito. E é interessante, André, que a gente sabe, né, que a corrida ela é um dos, se não me engano, o esporte mais praticado no Brasil, não é o preferido, né? Mas pelo seu caráter democrático, de fácil realização, né? Você faz em qualquer lugar, acaba sendo mais praticado, as pessoas vão ganhando, tomando gosto, né? Claro que há exceções, mas assim, muitas vezes as pessoas começam a correr porque é mais fácil, né? Porque aquela pessoa que vem, às vezes, não sei qual que era o histórico de exercício da Carol, mas de repente ela fazia esportes coletivos na época da faculdade, aí saiu da faculdade, e aí, o que eu vou fazer? Né, que preciso me manter ativa. Aí começa a correr, às vezes com certo preconceito, um certo ranço, como ela brincou ali, falou, mas ali pelo caráter democrático, envolvimento com um grupo de amigos que já correm, aí começa a melhorar, ver que a saúde está melhorando, você se sente desafiada, como ela também falou, aí o gosto vai crescendo e a modalidade se torna ali uma queridinha, digamos assim. Muito bacana. Exatamente. Vamos então para o depoimento do Rafael Fukui, que também é Legal. apoiador, mandou por escrito. Comecei na corrida como forma de transporte, um jeito de aumentar minha atividade física dentro de uma vida muito corrida com trabalho, doutorado, filhas pequenas, 2 filhas pequenas. Corro 10 quilômetros de volta do trabalho para casa. O quilômetro 41 me ajudou muito em 3 pontos específicos. Ponto 1. A forte pegada científica do podcast foi um antídoto para as paranoias que eu via e ouvia de amigos corredores nas redes sociais. Aquela coisa do tem que correr com cadência 180, precisa mudar a passada, precisa comprar relógio, tênis pronador, fazer dieta e etc. Vocês mostraram que correr é mais simples do que isso, mas ao mesmo tempo também revelaram que eu poderia melhorar vários aspectos da minha corridinha de cada dia. Agora o ponto 2. Foco no presente sem tirar o olhar do futuro. Por não ser um podcast produzido para os viciados em performance, o programa de vocês me ajudou a ver que podemos aproveitar mais o momento presente da nossa corrida e o prazer dos benefícios que ela traz. Ao mesmo tempo, vocês não negligenciaram as possibilidades de melhorar. Assim, abriram as portas para eu ir melhorando aos poucos, buscando ajuda no fortalecimento, seguindo planilhas, comprando equipamentos que podem ajudar, cuidando de outros aspectos como sono e descanso. Por último, vocês equilibram bem a abordagem no ato de correr em si, mesmo com pitadas do mundo das provas, mandalas, viagens e performance. Isso nos ajuda no simples ato de correr, mas deixa um gostinho da gente considerar correr uma prova ou buscar melhorar a performance. Quer comentar, Murilo? Eu complemento. Pode ser muito. O que mais me chamou a atenção no depoimento do Rafa aí foi que nós somos um antídoto, né, para as coisas que ele ouve ali nos grupos de corrida, na internet. Porque realmente, né, informações ali a gente tem milhares, né, bilhões de informações acerca de corrida, muitas vezes não embasadas, né, infelizmente pessoas ali que não se preocupam tanto com o teor científico das mensagens que passam para as pessoas, né? Até a própria Carol fala isso lá no começo, né? O ranço, parte do ranço dela vem ali das influencers, do mundo da corrida, que muitas vezes não se preocupam, acabam difundindo informações que mais prejudicam do que ajudam as pessoas, né? A gente sempre tomou esse cuidado para trazer coisas assim aqui embasadas, né? Então achei isso bacana. Então o Rafa ali realmente confiou na gente, acreditou e é fiel ao que a gente fala. Então assim, poxa, será que realmente existe uma cadência ideal? Então tem um episódio lá do André e do Murilo, deixa eu ouvir o que eles estão falando sobre, e aí me protejo daquelas pessoas que pregam que não, 180 passos por minuto, né? Então eu achei isso muito bacana, e o fato de que ele vai e volta ali, né? Usa a corrida como meio de transporte, né? Isso é um pouco mais raro, mas há pessoas que fazem isso, e é interessante para a gente ver como a corrida se encaixa em diferentes cenários da vida da pessoa. Provavelmente o Rafa ali encontrou nessa forma, né, de encaixar a corrida na sua rotina,
uma maneira de otimizar o tempo dele, né? De talvez no meio de uma vida muito atribulada, talvez com família, vida profissional, etc., ele consegue ali encaixar a corrida dessa forma, ganhar tempo, né? E ao invés de ficar parado ali, talvez no trânsito de São Paulo, ele consegue praticar o exercício dele, ficar mais saudável e ganhar tempo treinando. Sabe qual é a palavra, Murilo? O que a gente tenta fazer aqui é curadoria. Então, a gente vive num mundo, né, da informação infinita. Eu convido vocês, não sei quanto isso é saudável, pega seu Instagram, se você é corredor, vai ter... o feed é infinito. Se você procurar no YouTube, você tem conteúdos infinitos sobre corrida. A grande questão é o que é ruído, o que atrapalha e o que ajuda. Não estou querendo dizer que a gente sempre ajuda, nem estou querendo dizer que a gente é perfeito, mas a gente tenta fazer um trabalho de curadoria, de trazer a melhor informação possível, de preferência, quando possível, cientificamente embasada, sobre um determinado assunto. E a gente quer deixar claro que a gente está longe de ser dono da verdade, é apenas uma opinião. Agora vamos para o depoimento do Cláudio, que mandou por áudio. Legal. O áudio dele está um pouquinho baixo, mas acho que vai dar para todo mundo ouvir. Primeiro, parabéns aí pelo 100º episódio do Quilômetro 41. Mostra aí a persistência, a garra, a resiliência e a disciplina, né, típica de corredores, né? Muito bacana, viu? Eu não lembro qual foi o primeiro episódio que eu escutei. Estava tentando recordar aqui. Não consegui, né? Mas eu acho que eu cheguei até o quilômetro 41, né? Navegando por outros podcasts, né, sobre corrida. E o primeiro episódio que eu escutei me chamou muita atenção. Eu lembro da impressão, né? Assim, um podcast diferente, porque não tinha aquela coisa de, primeiro, ficar tentando empurrar produtos, né, pra gente e tal. E outra coisa, assim, a espontaneidade, entendeu? E a sensação de que a gente tá escutando dois corredores, né? Assim, especialistas também, entendeu? Mas aquela autenticidade de quem faz também, pratica corrida, entendeu? E não tá, assim, só tentando, entendeu? É aquela coisa de vender imagem de alta performance, não é isso, né? Acho mostrando um espírito esportivo, né? Bacana da corrida e tudo mais. Ok? Mas, enfim, né? Uma coisa que depois de passar a escutar com frequência, né, semanalmente e até escutando alguns episódios antigos, né, no quilômetro 41, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão das zonas, né, de treinamento, tá? Eu sabia, né, mais ou menos assim o conceito das zonas, mas eu não tinha, vamos dizer assim, uma percepção muito clara das minhas zonas, entendeu? Seguia um pouco ali o que tinha numa planilha de orientação, tudo, mas eu nunca tinha prestado muita atenção. E eu acho que, escutando o quilômetro 41, não só o episódio que fala desse tema, né, mas vários outros episódios, né, que a gente vê que realmente entender as nossas zonas de treinamento vamos dizer assim, parte do fundamento, né, da corrida. Então passei a prestar mais atenção nisso, tentando entender melhor as minhas zonas de treinamento, e acho que isso tem ajudado bastante, vamos dizer assim, a fazer os treinos, né, com regularidade, com esforço, vamos dizer assim, calibrado e tudo mais. Ok? Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Então, assim, muito obrigado, Cláudio. Acho que um depoimento também bastante interessante. A gente fica feliz com esse aspecto que ele citou, que são dois corredores, né? Não sei o quanto que vocês param para pensar, né? Mas na introdução eu falo, eu sou André Moraes, médico e corredor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho algum grau eu sou médico, então eu consigo entender a linguagem científica, vamos dizer assim, eu tenho condições de interpretar informações científicas por ter uma formação na área da saúde, mas eu sou corredor, entendeu? Eu tô aqui como corredor. Às vezes eu coloco o jalequinho aqui para falar um pouquinho de como médico, mas assim, aqui eu sou corredor. E o Murilo é a mesma coisa, né? Então, ele é treinador de corrida, educador físico e corredor. Então isso eu acho que é fundamental, eu acho que é o DNA. E eu fico muito contente, assim, são coisas que... Isso é engraçado, são coisas que a gente pensa, olha, eu acho importante eu dizer que eu sou médico e corredor, acho importante eu dizer que o Murilo é educador físico, treinador de corrida e corredor, e aí de repente alguém vai lá e fala exatamente esse ponto. Você fala, putz, que bom que você percebeu que a gente tem esse cuidado, sabe, assim? Eu acho que isso é um reconhecimento que me deixa muito contente, assim. Muito legal. Obrigado, Cláudio. Cláudio também, meu aluno, e muito bacana mesmo o que ele falou, André, porque a gente toma muito esse cuidado aqui, né? Muitas vezes a gente fala como profissional da área da saúde, às vezes a gente fala como corredor, e eu acho que isso gera muito empatia com o nosso público,
né? Então, uma coisa é o Murilo falando sobre o treino para uma maratona, do ponto de vista técnico, já tendo treinado vários maratonistas ao longo ali de 12 anos agora, 12 anos de atuação na área da corrida. Outra coisa é o Murilo corredor falando da sua vulnerabilidade, digamos assim, de ter quebrado numa primeira maratona em 2013, pegado um certo ranço da distância, sempre respeitando muito o maratonista, mas só vindo a encarar novamente a distância em 2025, sabe? Então, assim, o Murilo corredor, né, a dificuldade que ele teve com a distância, um certo, digamos, até um trauma, assim, de ter quebrado e uma preferência pela meia maratona, né, e tudo mais. Então, fazer essa distinção algumas vezes ao longo dos episódios gera essa empatia, essa relação mais próxima ali com os nossos ouvintes, com certeza. E sem contar que é uma forma da gente mostrar um pouco do nosso lado, não só embasado cientificamente, mas quando a gente fala, por exemplo, em pacing, né? Então, como distribuir o ritmo ao longo de uma prova, falar dos nossos erros, né? Não só do que é o cenário ideal, um split negativo, etc., mas às vezes que a gente já bateu a cabeça na parede, que a gente errou, por exemplo, na nossa estratégia, né? Acho que isso é bacana também, sim, né? com certeza. Mesmo sabendo ali, tendo embasamento científico, muitas vezes o nosso lado corredor, nosso lado humano, a nossa empolgação no começo de prova, quem nunca, né? Largou ali na meia maratona e falou, tá fácil, deixa eu dar uma acelerada aqui, foi lá e quebrou, né? Normal. Murilo, aconteceu uma coisa engraçada, que eu acho que é o exemplo disso, a gente gravou o episódio sobre 5K, na quarta-feira, no domingo, eu corri um 5K que não ia ser um 5K, ia ser uma meia, mas eu tive que mudar. E eu errei a estratégia, cara. Eu saí pra 3:30, quebrei. E aí assim, não foi uma quebra bizarra, mas eu fui caindo, né? Então, assim, é louco isso. Isso é importante para que as pessoas também entendam que não adianta também só ouvir o podcast que você vai se iluminar e vai ser o melhor corredor do mundo. É claro que não, né? A gente tem que trazer o conhecimento. Agora, para usar essa informação, às vezes precisa de tempo, né? Isso é de prática. Precisa tentar errar para tentar depois conseguir. E sobre o episódio que ele citou, o episódio 12, acho que é um episódio que foi um grande desafio ali no comecinho, né? Um pouquinho depois do 10º, então a gente estava meio cru ainda. Mas foi um episódio que deu trabalho em termos de estudo. Foi o primeiro episódio assim que eu lembro que a gente teve que, sabe, mais profundo, né? Teve que estudar, eu tive que ver vários vídeos, eu tive que olhar para pensar, para pensar como eu vou trazer, né? E a gente tentar fazer uma coisa bem didática, e eu fico contente porque, embora seja já um episódio antigo, ele ainda repercute bem, né? E no caso do Cláudio aí, acho que foi bastante interessante. Eu vou passar agora pro depoimento do Emerson. Beleza? Então, bom dia. Sobre o depoimento para o episódio bem, brevemente, me ajudam sempre nas preparações para a prova. Exemplo, tenho prova no domingo, hoje é sexta-feira, estou reescutando o episódio 14 sobre polimento. Então, isso aqui, cara, vamos dizer assim, a consagração do que a gente imaginou lá atrás, né? A pessoa pegar ali. Então, temos a biblioteca. Eu tenho muita essa imagem na cabeça, assim. Tem uma biblioteca assim, como é que é polimento? Vou pegar aqui, polimento. Vou ouvir. Eu quero que as pessoas utilizem o nosso acervo de 100 episódios como uma biblioteca. Eu confesso que seria arrogante da minha parte eu dizer que eu sei tudo o que está gravado. Eu não sei, tem coisa que a gente esquece. Às vezes eu vou lá e vou escutar de novo, né? Que a gente fez aquilo, a gente estudou para gravar, mas às vezes você tem que ir lá consultar, porque é muita coisa, né? Então, assim, isso me deixa muito contente. Mas continuando, mas o mais importante foi quando eu estava prestes a fazer a minha primeira e única prova de 21K. Cheio de dúvidas de estratégia, se eu seria capaz de conseguir. Nessa época saiu o episódio sobre os 21 km. Esse episódio, por algum motivo que eu não sei explicar, foi o único episódio até hoje que performou mais no YouTube do que no Spotify. Tem alguma coisa a ver com o algoritmo, eu não sei exatamente o que é, mas até hoje eu entro lá e ele continua performando, assim. E aí aquilo foi fundamental para tirar praticamente todas as dúvidas e me tranquilizar para realizar a prova. Agradeço a vocês porque naquele momento vocês me ajudaram demais. Um grande abraço. Muito obrigado, Emerson. Legal. Então, assim, que legal, cara. Que legal mesmo, assim. Eu fico em êxtase, assim, de ler um negócio desse.
O Emerson, que também é apoiador. Porque, cara, e é um baita de um corredor, inclusive. Ele tá usando o nosso conhecimento, o que a gente construiu, para impactar a jornada dele assim de uma forma tão precisa, assim, tão pontual. Polimento, prova de 21. Hoje a gente já tem prova de 5, de 10, de 21 e de 42. Então, as distâncias clássicas estão cobertas, né? Então, eu fico realmente muito contente. Perfeito. E assim, né, o episódio de 21 caiu como uma luva para ele lá no momento, né? Mas ao mesmo tempo o de polimento ele foi lá resgatar na nossa biblioteca. Eu agradeço o Emerson também pela mensagem. Espero que essa primeira meia seja a primeira de muitas, né? Que ele tenha tomado gosto aí pela distância, seja a primeira de muitas. Quem sabe ele vem aí no futuro a encarar a distância da maratona também. E agradecer, né? E é isso. A gente realmente criou um acervo, a gente espera que ele cresça cada vez mais, né? Me serve também, André, isso é uma curiosidade para os nossos ouvintes, me serve como uma fonte de conhecimento para mim também, porque por mais que a gente estude, grave, etc., um episódio que a gente gravou há um ano, muitas vezes alguns detalhes fogem à nossa mente, né? E muitas vezes a gente recorre aos episódios passados até para relembrar alguns pontos. A gente vai gravar um episódio novo sobre um tema que tem relação com um tema que a gente já gravou anteriormente, a gente ouve de novo o episódio. Muitas vezes, um aluno pergunta para mim algum ponto, eu vou lá brevemente, através de um áudio, de uma mensagem de WhatsApp, explico aquele ponto teórico, né? Mas muitas vezes complemento. Olha, eu também tenho um podcast, o Quilômetro 41, junto com o André, e se você quiser, tem esse episódio aqui, manda o link do episódio. Então, para minha prática profissional também é algo que me ajuda bastante, porque eu mando o link, a pessoa ouve, acha super legal e acaba virando também seguidor aí do podcast. Muito bom. Agora vamos então para o depoimento da Juliana Owa. Não sei se estou falando certo, tá, gente? Mas é Juliana, espaço, O-W-A. Não sei se é Owa ou Owa. Desculpa, Juliana. Mas é um depoimento super legal. Vamos lá. Olá, André. Olá, Murilo. Aqui é a Juliana. Eu quero agradecer a vocês e a toda essa comunidade dos apoiadores do Quilômetro 41, da qual hoje eu também faço parte. O podcast se tornou muito mais que uma fonte de informação. Hoje ele é minha companhia nos treinos. Eu mudei de cidade recentemente, estou morando aqui em Santa Catarina. E nesse processo de transição ainda não encontrei nenhum grupo para treinar nas manhãs. E a corrida acabou ficando solitária, e foi aí que vocês entraram. É como se eu corresse com um treinador de um lado e um médico do outro me orientando. Parabéns por esses 100 episódios. O trabalho de vocês motiva quem, como eu, está longe de casa, mas não quer parar de evoluir. Continuem com essa força, porque do lado de cá, vocês fazem muita diferença. Um grande abraço e muito sucesso para o podcast Quilômetro 41. Caramba, que legal, André. Não, e assim, demais. vou comentar esse, porque assim, a gente mora em São Paulo, né? E qualquer canto ali que a gente vai correr, é muito difícil sair para um treino de corrida, mesmo que seja na rua e que você não cruze com outro corredor. Né? Agora, se você vai a um parque, vai a USP, vai para um parque Ibirapuera, um parque Vila Lobos, parque do Povo, seja lá onde você vai assim, você encontra não só centenas, milhares de corredores, mas várias assessorias presenciais também, por exemplo, né? Então, para a gente, essa questão da solidão nos treinos, ela é muito rara, né? Porque por mais que você não tenha ali um grupo, às vezes, de amigos para correr juntos, ou não participe de uma assessoria presencial, você cruza com outros corredores, e querendo ou não, isso dá um certo ânimo ali para correr. Você vê que tem outras pessoas ali malucas igual você, ali acordando num domingo de manhã para fazer o seu treino longo, por exemplo, né? Agora existe a realidade que nem a da Juliana, pessoas que moram em talvez cidades menores, que às vezes são as pessoas, entre aspas, ali estranhas do bairro que acordam cedo para correr, a exceção da exceção e corre sozinha ali, e aí o podcast servindo como uma companhia nos treinos, né? O André, o Murilo ali servindo como apoiadores ali do treino,
isso é muito gratificante, muito interessante. Então, obrigado, Juliana, por esse depoimento. Fico feliz em saber que a gente faz parte ali da sua rotina de treinos. Exato. Então, eu confesso assim, eu já ouvi, obviamente, todos esses depoimentos previamente, assim, vários me emocionaram. O da Juliana foi um dos que mais emocionou, inclusive, se você prestar atenção, até lacrimejei aqui. Eu sou bastante emotivo, tá, gente? Deixando claro aqui. Mas é porque, assim, eu fico realmente impressionado, assim. É uma coisa que explode a minha cabeça pensar que ela mudou de cidade, de repente tá num cenário ali que ela teria todas as desculpas do mundo para abandonar a corrida. Não, deixa eu me situar primeiro. E de que a gente conseguiu, de alguma forma, impactar positivamente e fazer a diferença para que eventualmente ela fosse para o treino, para que eventualmente ela não perca a consistência, e ainda tentando trazer informação. Então, é a consagração, é um reconhecimento enorme, e é isso, gente, é isso que faz o que a gente faz aqui valer a pena, e putz, é realmente emocionante, né? A gente falou de números de ouvintes, né? Quando a gente vai falar de horas, a gente tem, assim, quase 4.000 horas de consumo de conteúdo semanal. Então, as pessoas ouvindo 4.000 horas de André e Murilo na orelha é uma coisa que... assim, coisa, hein? É coisa. E assim, eu fico pensando assim, primeiro na responsabilidade, porque se você falar besteira, são 4.000 horas de besteira. Né? Se você, por outro lado, e eu espero que a gente esteja pendendo para esse lado, se a gente falar coisa que presta, são 4.000 horas espalhando informação de qualidade. Né? Então... é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio de falar com tanta gente, né? Impactar tantas pessoas. Com certeza. E aí a gente ouvir isso de uma pessoa, assim, ouvir de uma forma tão clara, assim, né? A Juliana, que inclusive é nossa apoiadora e que retribui com o seu apoio mensal, é uma coisa que me emociona de verdade, gente. É algo que mexe, assim, porque a gente fica muito contente. Então, obrigado novamente, Juliana. Eu vou botar mais um áudio, porque a gente tem mais áudios do que mensagens escritas. Então agora eu vou botar o áudio do Marcos Patulo. Oi, André, tudo bem? Resolvi gravar aqui um áudio para te dar o meu depoimento sobre o podcast, para poder participar aí do episódio 100. E eu queria começar me apresentando. Eu acho que quando eu entrei no grupo de apoiadores eu acabei não me apresentando. Meu nome é Marcos Patulo. Eu sou advogado e atuo na área da saúde. Na verdade, eu atuo no escritório que faz ações contra plano de saúde, né? A gente defende os consumidores, então a saúde ela está presente aí na minha vida, desde a minha atuação profissional até os meus hobbies aí como corredor, né? Então, eu, além de advogado, né, eu tenho a corrida aí como parte da minha vida. Aqui no meu escritório, a gente é um escritório aqui de atletas, né? Minha sócia, ela é triatleta, faz Ironman, faz um monte de coisa. Eu tenho outros sócios também que correm, né? Então a gente leva isso aqui a sério, né? Porque a corrida realmente faz parte da nossa vida. E eu, de uns 3 anos, eu corro já faz um tempo, tá? Já desde 2013, 14, assim, que eu corro, né? Com certa constância, com indas e vindas, principalmente por causa da pandemia. E eu sempre brinco que eu corro da diabetes, né? Porque eu sou uma pessoa que tem forte tendência a ser diabético, né? Então, a corrida, ela meio que faz parte da minha vida para eu tentar fugir, né, dessa doença aí que eu tenho familiares que têm tudo. E eu, durante a pandemia, engordei bastante e tal. E acabei retomando aí a corrida para justamente melhorar meu quadro metabólico, que não é dos melhores, né? Então, de uns 3 anos pra cá tenho treinado com mais constância, tudo, e ano passado eu resolvi fazer minha primeira maratona. Então eu entrei fiz um ano assim bastante focado, né, entre março até novembro, que eu fiz a maratona de Nova York, fiz o ciclo, tudo, e aqui que acho que entra o podcast na minha vida, né, porque durante o ciclo de maratona eu me sentia muito sozinho, assim, porque eu não sou muito de treinar em grupo, eu treino mais sozinho, eu treino lá no Clube Pinheiros, né, que eu sou sócio, tenho uns amigos que correm e tudo, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo de certa forma solitária. Lógico que eu tenho meu treinador que me passa planilha e tudo, mas acho que o apoio que a gente recebe do treinador tem um certo limite, apesar dele me apoiar bastante. E eu sempre fui buscar informação sobre a corrida, aprender, né, todas as nuances aí que envolvem um treinamento de maratona através de podcasts, né? Então eu sempre ouvi bastante aquele podcast 3 Lados da Corrida, né, que é um podcast bastante conhecido, e fui aqui pesquisando os outros podcasts que me interessavam, e o Quilômetro 41 começou a me chamar a atenção já pelo nome, né, que eu acho que o nome que você deu pro podcast é sensacional, assim, muito legal, né, foi bem assim, uma coisa que me chamou bastante atenção, né, Quilômetro 41 eu já achei bastante criativo, bastante interessante, né, e quando eu descobri
que o host do podcast é médico, corredor, né? É uma pessoa que fala com embasamento, né? Tanto como corredor quanto como profissional da saúde. E tem também o Murilo, né? Que é treinador. Então isso já me chamou bastante atenção, porque o grande problema dos outros podcasts são pessoas que às vezes dão opinião, tudo, mas sem o devido embasamento, sem aquela preocupação, né? De trazer os estudos, trazer o conhecimento científico por trás de cada um dos temas, né? Então acho que isso eu acho bastante importante. E o podcast foi um grande companheiro aqui no meu ciclo de maratona, porque vocês trataram, quase todos os temas que eu precisava ouvir para me preparar para a maratona de forma muito apropriada, né? Tanto as zonas de treinamento, os tipos de treinamento, intervalado, longo, né? Teve um episódio que vocês falam de hidratação, né, da questão da perda de sal, que para mim é fundamental, e eu ouvi esse episódio justamente quando eu fiz um teste de corrida e suor, e vi que eu perdia muito sal, então foi muito legal eu consegui compreender melhor o teste que eu fiz e os resultados com todas as informações que vocês jogaram ali no episódio, né? Então foi muito legal. Então o podcast foi um grande companheiro ali, que me deixou menos solitário, me deixou mais informado, me deixou mais seguro para fazer a maratona, né? E assim eu continuei, né? Depois que passou a maratona, continuei ouvindo o podcast, me tornei aqui um apoiador e espero que o podcast continue sendo aí um grande companheiro semanal dos meus treinos de corrida, tá bom? Obrigado, viu, André? Obrigado, Murilo. Um grande abraço para vocês. Pô, legal demais, né? O Marcos é gente finíssima, a gente... Confesso que a gente fica às vezes discutindo, conversando assim, eu com ele, né? Como ele é apoiador, ele tem o número do podcast. Esses dias a gente tava batendo um papo assim, falando, pô, mas será que é melhor correr sempre em Z2 ou não? Então já é uma pessoa assim que a gente tá sempre conversando. Esses dias ele me mandou um outro podcast, eu ouvi, depois falei para ele. Então é um pouco do que acontece no ambiente de apoiadores. E assim, que legal, né, meu? Que legal. Um cara que tem ali, pelo que ele me diz, né, uma tendência genética a ser diabético. A gente sabe que a atividade física ela tem a capacidade de melhorar seu metabolismo como um todo e, consequentemente, ou controlar, ou retardar, ou até mesmo evitar que a pessoa se torne diabética. E ele chegou a mandar no grupo de apoiadores o vídeo dele correndo a Maratona de Nova York, e isso me pega demais, porque eu sei que é um momento sempre muito emocionante. E aí a gente lembra das maratonas que a gente correu, e isso, pô, fico feliz que ele procurou, encontrou outros podcasts que, de novo, não vejo como concorrentes, vejo como pessoas que estão contribuindo da sua forma, mas que de alguma forma ele se identificou com o jeito que a gente quer contribuir, que é esse jeito um pouquinho mais cuidadoso no momento de dar informação, que é trazendo mais uma vez, e aí de novo, uma coisa que é intencional, e eu fico feliz que as pessoas percebam que tem um médico e um treinador de corrida. Não é à toa que eu coloco o meu CRM, o Murilo põe o CREF dele na descrição do vídeo, para que as pessoas entendam que não é uma pessoa dando uma opinião totalmente aleatória, né? Então, pô, obrigado, Marcos, que você continue acompanhando a gente aí como apoiador. É uma alegria ter você como apoiador, e obrigado pelo depoimento, que ficou legal demais. Meu agradecimento também ao Marcos, mais um ouvinte aí, apoiador, falando que nós fazemos companhia nos treinos, né? Assim como a Juliana mencionou. Mais uma vez, alguém falando ali em episódios que às vezes caem como uma luva, né? Como foi o episódio ali sobre hidratação, né? Logo depois que ele fez um teste ali de perda, né? De eletrólitos ali através do suor. Então, muito bacana. O Marcos, que estreou super bem, né? Com uma das provas mais almejadas ali, exato. Do mundo, né? Maratona de Nova York, prova dura, né? Mas estreou super bem. Ele vai correr Chicago. Primeira de muitas. Chicago, legal. Ele até veio me perguntar umas dicas, eu respondi para ele por mensagem, então ele tá na caminhada das majors aí. Que legal, muito bom. E me chamou a atenção também, então, se alguém tiver problema com plano de saúde, contrate o Marcos aí, ó, advogado especializado na área. Exato. Não é um problema que falte, né? Muitas vezes a gente tem esses problemas, então fica a dica. Mas exato. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela sua mensagem também. Bom, eu vou ler agora a mensagem da Silvia Helena, também é uma apoiadora do podcast. Ela mandou por texto. O quilômetro 41 apareceu como sugestão no meu Spotify. Desde então, maratonei todos os episódios durante meus treinos regenerativos. Vocês me trouxeram muita informação de qualidade, sempre com embasamento, e isso fez muita diferença na forma como eu encaro os treinos. Depois que me tornei membro, apoiadora, fiquei ainda mais motivado. O Pelotão Quilômetro 41, um grupo de WhatsApp, tem muito corredor top trocando experiências. Abraço. Então, assim,
Muito obrigado, Silvia. Que legal, assim, eu fico chocado, né, que a gente tem 100 episódios. Tem esses dias acho que o nome dela é Letícia. Ela comentou, ela não é apoiadora, mas eu tô vendo que ela é uma ouvinte assídua. E não sei se ela vai escutar esse episódio, tomara que sim. Ela comentou assim: tô viciada, tô no episódio 96. Eu falei, gente. Mas pensa nessa pessoa que descobriu o podcast e ouviu 96 episódios. Não são episódios tão curtos, né, André? A média tem episódio 1h30, 1h40. Eu fico assim, chocado, assim, maratonei, né? Então, assim, tem pessoas que mandam assim, mandaram no Instagram. Descobri o episódio há um mês, comecei do 1, tô no 80. Falei, calma, deixa eu pensar aqui. Um mês são 30 dias. Essa pessoa tá fazendo o quê? Ela tá dormindo ouvindo o podcast? Então, assim... São, tipo, quase 4 horas de reprodução, assim, 4 dias de reprodução. Exato. Então, em 30 dias, caraca, é um dia a cada 7 ali. Exato. Resumindo, assim, uma pessoa para vir do 1 ao 100, sem contar os bônus para quem é apoiador, você tá falando de uma pessoa que ficou 3, 4 dias ouvindo a gente. Então, assim, isso é muito... A gente fica muito feliz e... Claro que eu não vou ser hipócrita de falar assim, pô, massageia o ego, massageia mesmo. Mas não é esse o ponto principal, né? O ponto principal é, de novo, como eu falei, é sentir que você está impactando as pessoas de forma positiva. Então isso é isso. E assim, Murilo, eu sei que isso provavelmente vai mudar em algum momento, mas eu fico um pouco espantado que a gente não tem, assim, haters, né, cara? Tipo assim, já aconteceu muito pontual alguém mandar uma mensagem, não gostei disso, mas assim... Mas nada... Não, é tudo o pessoal assim, e de novo, eu não sei o que acontece com os nossos apoiadores, parece que para ser apoiador você tem que ser gente fina. Porque assim, é uma seleção natural, assim, no grupo ali até hoje, a gente tá 47 pessoas, todo mundo educado, todo mundo respeitoso, obviamente a gente tem regras, todo mundo respeita as regras, então isso me deixa... muito contente. E isso que ela falou, que é um ponto importante, né? Que depois que ela virou apoiadora, ficou muito motivada. Eu vou até pedir para os nossos queridos apoiadores, comentem aqui. Depois que você se tornou apoiador, você aumentou sua consistência na corrida? Porque eu sinto que quando você tá no grupo lá, eu percebo isso. As pessoas parecem que ficam mais engajadas ainda. Aquele treino que ela ia pular, ela não pula, e parece que vem um ciclo virtuoso. É a impressão que eu tenho. Posso estar falando besteira, é o relato da Silvia, mas eu queria saber se outros apoiadores também sentem isso, então comentem aqui, pessoal. Perfeito, comentem. Silvia, obrigado pelo seu relato. Me chamou a atenção também, lá no comecinho a Silvia falou que o podcast Quilômetro 41 apareceu como uma sugestão no Spotify, né? Então fica aí a importância, né, não só das horas escutadas, mas de interações, comentários, curtidas, tudo isso ajuda muito para que o Spotify possa divulgar, né, o nosso trabalho para mais pessoas. Então, se você não fez ainda, dá aí a sua curtida, compartilha, tudo isso o algoritmo vai coletando ali como dado, né, de que aquele episódio é legal, relevante. Podcast é relevante, é importante, que as pessoas gostam, e isso ajuda para que esse algoritmo nos divulgue para mais pessoas e o grupo, né, a quantidade de ouvintes cresça cada vez mais, e isso ajuda demais no nosso trabalho. Então eu vou aproveitar aí o que o Murilo falou, e assim, gente, a gente está mais ou menos na metade aqui. Se você chegou até aqui, provavelmente você já é ouvinte, você gosta do que a gente está falando. Hoje é um episódio meio festivo, né? O clima tá um pouquinho diferente, tá muito gostoso. Mas eu acho que aquela pessoa que quer uma informação seca, quer pegar a informação e sair correndo, talvez não esteja aqui até agora. Então, se esse podcast ele é importante de alguma forma, se ele foi relevante na sua jornada, primeira coisa é o que o Murilo falou. Siga a gente, tanto no Spotify e no YouTube. Então, mas eu escuto só pelo Spotify. Se inscreva no canal no YouTube, ajuda demais a gente, demais mesmo. Demais mesmo, faz toda a diferença do mundo. Então, se inscreva no canal, compartilhe. Então, assim, espalhem o conhecimento para que a gente possa impactar ainda mais corredores. E fica o convite aqui, gente, para que vocês desfrutem um pouquinho também da experiência do apoiador. Eu acho que uma coisa que eu percebo, e eu fico muito feliz, é que quem vira apoiador raramente deixa de ser.
né? E isso, para mim, é um marcador de que a pessoa está achando que vale a pena, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil você ter iniciativa de entrar, às vezes você não tem a conta no apoio, você tem que criar sua conta, você tem que botar seu cartão de crédito. Então eu sei o que é difícil entrar. Dá um trabalhinho, né? Dá um trabalho, às vezes a pessoa está na correria do dia a dia ou a pessoa não tem disposição, mas a gente lembra que é R$20, né? O famoso pão na chapa em média em São Paulo. Então, assim, a experiência do apoiador, pelo que eu tenho percebido, a grande maioria, talvez todos, acho que dificilmente todos, mas a gigantesca maioria tá feliz, tá satisfeito com os episódios bônus, com o nosso pelotão quilômetro 41, com a interação que a gente tem por lá, essa disponibilidade. Eu converso diariamente. Hoje mandaram dúvida no grupo sobre creatina, eu dei a minha opinião cientificamente embasada. Então, claro, a gente não tá aqui, não dá para prometer que a gente vai ser treinador de ninguém, mas a gente sempre tenta ajudar, desde que dentro de um limite razoável. Então, convido a quem está ouvindo a se tornar apoiador. Eu acho que vale bastante a pena e você está sustentando um projeto 100% independente. A gente não tem nenhum patrocínio, né? Não estou dizendo que a gente não vai ter um dia, mas hoje em dia a gente não tem. Então, a gente depende 100% aí dos apoiadores para que isso aconteça. Beleza, pessoal? Eu vou aqui reproduzir, então, a mensagem do querido Nelson Balestro. Ele mandou um áudio aqui e eu vou tocar para vocês. Também é uma mensagem muito legal. Bom dia, André, Murilo, queridos. É muito interessante essa coisa, né, do podcast, porque como eu já estou escutando vocês há um tempo, vocês já entram e soam para mim como velhos amigos, né? Quando na realidade a gente está agora mantendo os primeiros contatos, assim, né? De realmente vocês saberem da minha existência, né? Quando para mim vocês fazem já uma parte essencial da minha vida e das corridas. Eu comentei no dia que eu entrei, né, no grupo, né? Que eu já tenho uns 3 para 4 anos que eu comecei a correr e nesse processo eu perdi, espero nunca mais reencontrar 20 quilos, né? Claro, cuidando da alimentação, fazendo bicicleta, fazendo musculação, mas eu acabei descobrindo prazer e necessidade com o tempo, virou um hábito com a corrida. E quando isso realmente começou a ficar assim de forma mais organizada, que foi mais ou menos há menos de um ano, comecei com planilha virtual e com um educador físico, né? Muito parecido com o Murilo, por sinal, né? E assim, o jeitão de falar, a teoria, o embasamento, isso foi uma virada de chave importante, né? Então, eu corria empiricamente ali toda semana 5 quilômetros, aí final de semana corria 10, mas eu não fazia nem ideia do que era um fartlek, não fazia ideia da importância de intervalar, e isso vocês trouxeram para mim, né? Essa foi a primeira questão, assim, o primeiro contato, assim, com o podcast fez com que eu primeiro me identificasse, descobrisse, assim, que eu estava incorporando, então, não só um hábito, mas também uma tribo, né? E aí eu escutar vocês, eu descobri, assim, pessoas articuladas, alegres, engajadas, com embasamento científico, e isso fez com que eu me aproximasse ainda mais do mundo da corrida. Essa foi a primeira questão, né? Aí, depois disso, ao ouvir, né, cada pitaco, vocês dias eu brinquei ainda com o André, poxa, André, às vezes tu acha que tu tá viajando e tu tá dando um estímulo, tu tá gerando ali quase que um core, né? Uma coisa assim que dá uma quebrada no nosso processo mental, e dali a pouco eu tô assim pensando e refletindo sobre aquilo que foi um comentário rápido, né? Então, isso já aconteceu, por exemplo, com a questão assim do uso de carbogel, que eu não usava, né? Isso mudou completamente o meu conforto. A ideia da perseverança, da consistência, isso foi muito importante também. A consistência no dia a dia, de ser importante ir construindo com calma para evitar lesão, para seguir motivado, né? E isso tem acontecido, né? Eu tive uma pubalgia, uma lesão de pubis, uns 2-3 meses atrás. Tive que retornar, então aquele podcast de vocês sobre destreinamento me ajudou muito. Toda a parte dali, como esse ano, né, vou fazer algumas meias maratonas, então eu vi muito sobre essa nova, quando eu passei dos 10 e fui pro 21, esse salto enorme, né? Ele foi essencial ouvir vocês. Os especiais que vocês trouxeram com convidados, né? Muita gente maravilhosa. Assim, isso foi muito legal. Ou seja, como vocês podem ver, impactou de várias formas e certamente todas elas positivas. Assim, não desanimem. Eu tenho sempre que eu posso indicado o podcast de vocês, porque eu acho muito importante essa construção e quero agradecer profundamente pelo presente enorme que foi receber essa entrada nesse grupo. Eu já vi que o pessoal é engajado, tem muita gente interessante. Esses dias agora o rapaz ali postou sobre coisas da África. Nossa, eu fiquei impressionado, né? Ontem eu estava em Transo, viemos passar agora uma semana aqui em Punta. Hoje fiz uma corrida, uma rodagem leve, assim, de reconhecimento, pensando em vocês, né? Então, pra vocês verem como é legal esse trabalho, né? E quero, então, parabenizar, torcer para que o projeto siga crescendo e, se depender de mim, vai ser um enorme sucesso cada vez mais. Tá bom, queridos? Um grande abraço para ti, André, Murilo, e quero que vocês, né, assim, sigam nessa jornada maravilhosa. Quero muito poder estar ao lado de vocês, quero ficar velhinho correndo, tá bom? Um abração, queridos. Que bacana essa mensagem do Nelson também, demais, né, André? né? E assim, ele fala lá no começo, né? Parece que nós já somos velhos amigos dele, né? E é incrível isso, porque é a primeira vez que alguém falou isso pra gente, né? E eu sinto isso com alguns podcasts que eu ouço, né? As pessoas nem me conhecem, mas parece que elas já fazem parte do meu dia a dia, da minha vida, e são meus velhos amigos. Então, Nelson, meu amigo, obrigado pela sua
pela sua mensagem aí, né? Que realmente dá aquela arrepiada quando a gente ouve, né? Porque é muito legal, ele falou várias coisas. Não, é emocionante. E a gente fazendo parte do aprimoramento dele como atleta amador, como corredor, melhorando diferentes aspectos, né? Ele falou a suplementação de carboidrato, a consistência, que a gente tanto bate nessa tecla aqui, que ela é mais importante do que intensidade, do que qualquer outra coisa. A consistência nos faz ser corredores melhores. Então, entre outros pontos que ele mencionou, outras coisas que foram importantes em diferentes momentos da trajetória dele como corredor, a gente espera que outros episódios já gravados e novos que gravaremos continuem fazendo parte ali dessa jornada dele. E mais uma vez um ouvinte falando sobre envelhecer correndo, sobre a longevidade, que é o que a gente tanto, entre aspas, prega aqui também, essa questão da longevidade na corrida. Obrigado. Você sabe, Murilo, que uma coisa que às vezes tem várias coisas, né? O Nelson é gente boa demais, a gente já conversou bastante, inclusive depois desse áudio a gente trocou algumas mensagens. E assim, o que me toca assim na corrida é que quando você olha assim numa prova, pode ser uma maratona, uma meia, um 5K, você pensar que cada pontinho daquele que está correndo lá é uma pessoa que tem uma família, que tem uma história, que tem um desejo, que tem um desafio, que tem uma limitação, que tem uma doença, que tem um motivo para não correr ou um motivo para correr. E isso me toca demais, assim. E ele, pô, é um carinho enorme, assim. E esse sentimento que ele fala da amizade, é isso, assim. Os apoiadores que a gente acaba tendo contato mais íntimo, pra mim ali é engraçado, é isso, assim. Alguns eu conheço o rosto, né? Mas obviamente não conheço, tirando os familiares, né? A gente tem bastante familiar lá no meio. Mas essas pessoas que a gente não conhecia. Mas hoje eu sinto que cada um dessas pessoas aqui, eu sei mais ou menos o que ela tá treinando, o que ela gosta, qual que é o desafio. Eu tenho mais ou menos isso mapeado na minha cabeça e a gente vai acompanhando e a gente vai vibrando, né? Todo sábado o pessoal mandando lá os longos, eventualmente alguém que tá machucado e o pessoal apoiando. Esses dias a Carol, que mandou depoimento, mandou que teve uma conquista lá e eu fiquei impressionado com todo mundo vibrando e falando, boa, Carol, parabéns, que conquista legal. E isso é impressionante, assim, realmente é uma alegria e que bom que a gente tem essas pessoas para acompanhar a gente aí. Se a gente acompanha eles na jornada da corrida, eles acompanham a gente na nossa jornada como podcaster, né? E como criadores de conhecimento, né? Eu tenho às vezes um pouquinho... E como corredores também, né? E como corredores. Eles sabem das nossas trajetórias, da nossa história, exatamente, né? A gente, quando faz uma prova relevante aí na nossa trajetória, a gente ou comenta, ou até grava um episódio sobre. Então, eles sabem bastante sobre a nossa vida ali pessoal também, né? Como corredores, até aspectos familiares e tudo mais, né? Muito legal. Eu vou ler agora aqui, Murilo, o depoimento de uma não apoiadora. A Carol Cirenza, ela já mandou mensagem algumas vezes pelo Instagram. Eu sei que ela é meia maratonista. Eu não sei se ela já correu maratona, mas acho que ela é meia maratonista. E ela já tinha mandado uma mensagem no passado contando a experiência dela do quanto ajudou ela a estratégia de pacing na meia maratona. Que ela sempre saía meio empolgada e dava uma quebrada no final. E aí ela mandou que ela, pela primeira vez, depois de ouvir o podcast, fez um split negativo, né? Ou seja, a segunda metade mais forte do que a primeira. E que isso foi uma experiência tão melhor, né? Assim, ela ficou foi tão mais agradável e tudo mais. E eu fiquei muito feliz na época. E aí depois ela mandou aos 45 segundos do tempo e ela até escreveu aqui, ó. Não sei se dá tempo ainda, mas quero agradecer o podcast por me ajudar a evoluir tanto, ela escreveu em caixa alto tanto, na corrida. Das múltiplas coisas que eu aprendi, acho que a principal é que correr leve significa leve. E que isso sim melhora e diminui lesão. Vocês transformaram a minha corrida, sou fã. Então, embora não seja apoiadora, fica o convite para ser, acho que você vai gostar. Mas a gente recebe muitas pessoas já mandaram depoimentos, só não mandaram especificamente para esse episódio, mas a gente recebe. Teve uma esses dias que mandou que eu fiquei até impressionado, assim, quase que pedindo desculpa por não ser apoiadora.
eu não vou lembrar agora o nome dela, mas se eu não me engano, ela é fisioterapeuta, alguma coisa assim. E ela explicando que estava mudando de vida, mudando de cidade, e arrumando a vida financeira, e que realmente no momento não podia contribuir, mas que assim que ela pudesse, a primeira coisa que ela ia fazer é virar apoiadora. Eu falei, não, calma, primeiro resolve sua vida, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas assim, a gente fica impressionado e a gente fica feliz também que a gente consiga impactar as pessoas. Apesar dela não ser apoiadora, a gente também está impactando a vida dela. E eu tenho certeza que, né, os apoiadores são uma pequena fração dos nossos ouvintes, né, e a gente consegue impactar também não apoiadores. Então, muito obrigado, Carol. Obrigado, Carol. E como a gente sempre fala aqui, né, claro que a gente gostaria de aumentar cada vez mais, né, a nossa base ali de apoiadores, né, mas que quem não é apoiador tem outras formas de nos ajudar, né, como a gente sempre fala aqui, comentando, interagindo com a gente, dando like, compartilhando, etc. São outras formas que nos ajudam muito também, né? Carol ali, que legal que a gente te ajudou, né, com essa sua estratégia de pacing na meia. Eu acho que encaixar, né, uma boa estratégia em qualquer distância aumenta muito o prazer da corrida, né, a satisfação em completar uma prova, a experiência muda totalmente, né? Você talvez pudesse ter feito o mesmo tempo final nessa meia maratona, mas talvez largando super forte e quebrando em seguida, né? Só que a experiência é totalmente diferente, né? Algo que poderia te traumatizar e fazer com que você não quisesse mais correr essa distância, e acertando a estratégia, algo extremamente prazeroso, que te dá uma satisfação imensa ao completar os 21, ou seja lá qual for outra distância que você venha a fazer. Então isso é muito bacana. E eu acho que você aprendeu uma das coisas mais importantes da corrida, que eu acho que as pessoas mais erram, que é o correr leve, né? O que é leve, é realmente leve, né? Que muitas pessoas falam, não, tá leve, tá tranquilo. E fala isso ofegante, né? Tá errado. Tem que aprender a correr leve, isso faz parte. E você aprendeu uma das coisas mais difíceis da corrida, coisas que eu, como treinador, muitas vezes tenho um caminho árduo ali com os meus alunos para ensinar isso a eles. Então, muito legal o seu depoimento. Obrigado, Carol. Muito bom. Agora eu vou reproduzir o áudio do Paulo Lovental. Gente fina também, como todos, né? Tá aí, já é maratonista, tá treinando para Porto Alegre dia 31 de maio. Infelizmente não irei correr, e a gente ia correr junto, mas eu acabei desistindo de Porto Alegre. Mas tá aí firme, tá no ciclo. Esses dias falou que depois que ouviu o nosso episódio bônus sobre álcool, tá totalmente sem álcool, rumo a essa maratona. E, pô, legal demais. Vou reproduzir aqui. Olá, André. Olá, Murilo. Paulo Lovental aqui. Queria parabenizar vocês pelo 100º episódio. E eu conheci o podcast Quilômetro 41 quando eu tava na metade do meu primeiro ciclo para minha primeira maratona, mais ou menos em março do ano passado. Tava visando a SP City em julho. E o primeiro episódio que eu ouvi foi o episódio Quando e Por que Correr a Primeira Maratona. E foi muito apropriado, porque eu tava num momento de vida em que eu realmente tava duvidando se era o momento de correr a primeira maratona. Eu já corria há mais ou menos 10 anos, mas sempre com alguns intervalos, altos e baixos. Então eu não tinha uma constância, assim, ainda cravada de corredor. E ao longo do episódio que me deixou, assim, muito confortável, eu comecei a ver que eu tava gabaritando todos os bons motivos pra querer correr uma primeira maratona e não tava correspondendo a nenhuma das razões ruins pra correr uma maratona. Então foi um episódio que me marcou bastante, assim, tirou bastante dúvida, tirou incertezas e cravou certezas, assim. Então foi realmente muito importante pra aquele momento. E ali vocês já estavam com uns 40 episódios, né? Então eu comecei a maratonar e serviu como uma parte muito instrutiva pra mim como corredor, né? Vários temas, assim, que eu tinha algumas noções, mas não da forma completa que vocês expõem, bem fundamentada, né? O episódio sobre zonas de treino foi muito importante. Logo na sequência desse episódio, eu fiz também meu primeiro teste ergospirométrico, então já pude ver na prática ali a utilidade do teste em relação às zonas, né? Episódio sobre nutrição, carboidrato, usei muita coisa na primeira prova, me ajudou bastante. Eu usava só o basiquinho ali do carbogel, então consegui colocar alternativas, enfim, dali pra frente foi só aprendizado. Agora eu tô no meu segundo ciclo, visando a maratona de Porto Alegre, aí a meta já é olhar um pouquinho pro tempo, né? A primeira, até seguindo muito do que vocês falam, foi completar, né? E agora sigo aí ouvindo com bastante frequência o trabalho de vocês, que é excelente, tem que continuar. Queria mais uma vez parabenizar vocês, vida longa aí pro Quilômetro 41, produzindo conteúdo com tanto conhecimento, de tanta qualidade. Abração. Que legal essa mensagem, né, do Paulo. E mais uma vez, né, um outro ouvinte que nos conheceu ouvindo um episódio ali que calhou perfeitamente com o momento de vida, né, e
fico imaginando o Paulo correndo, de repente ouvindo durante um treino e quase um bate-papo com a gente, pensando, poxa, olha, dei check nisso, não dei naquilo, pô, vou fazer mesmo minha primeira maratona. Muito bacana e que tenham muitas maratonas aí pela frente, próxima a Poá, então, que tá chegando, né, Paulo? Tá chegando. A próxima, daqui a pouco tempo ali, quando esse episódio for ao ar, provavelmente o Paulo já estará muito próximo aí do período de polimento. Então, Paulo, se você não ouviu ainda, escute o nosso episódio sobre o período de polimento, que muitas vezes é um momento tenso para o corredor, né? Que a gente tem aquela impressão, nossa, estou perdendo performance, estou destreinando, o que vai acontecer comigo? Será que é a coisa certa a fazer? Será que eu não dou uma esticadinha aqui no meu treino longo? Não faça isso. A frase do polimento é assim, é o momento em que você não tem como ganhar mais nada, mas pode perder tudo, se você não for sábio. Uhum. Pô, legal demais, né? Pô, o Paulo, gente boa também, tá no grupo lá, vira e mexe, manda umas dúvidas. E assim, sabe o que eu fiquei mais feliz, Murilo? Que a gente faz assim, quando e por que correr uma maratona? Eu acho assim, o mais legal, cara, que puta, eu fico feliz pra caramba com isso, porque assim, maratona, pra mim, é assim, uma das coisas mais legais que tem, cara. Assim, eu acho espetacular tudo. Eu adoro o processo, eu gosto do treino, eu gosto do desafio. Até a parte de, às vezes, você se desafiar em relação à lesão, você fazer assim um joguinho de xadrez. Eu já falei aqui em outras ocasiões, eu gosto de coisa difícil. Então, assim, eu acho que nas coisas difíceis que a gente realmente, sabe, se desafia, descobre novas fronteiras, evolui. Só que, assim, existem vários motivos péssimos para você correr uma maratona. E eu acho que quando a gente quis fazer esse episódio, a nossa preocupação foi: eu não quero te convencer a correr uma maratona. Não é isso, tá? Eu quero que você veja o que essa distância tem de bom, veja o que essa distância pode ter de ruim, analise o seu cenário e veja se é o momento. Então, pra mim, assim, foi quase que um... Nossa, o episódio cumpriu o propósito, né? E assim... Aí a confirmação maior disso é o quê? Ele correu a primeira maratona, teve uma boa experiência. Se você tem uma boa experiência na sua primeira maratona, provavelmente você vai querer ter uma segunda. Então, eu sempre falo isso. Vai ser sua primeira maratona, cara, seu foco é completar. Seu foco é falar, sou maratonista. Depois você se preocupa com o tempo. Depois você vai pro pau, né? As pessoas têm esse desespero. E eu falo isso, já falei isso aqui milhões de vezes. Minha primeira maratona, sobrei demais. Eu poderia ter corrido muito mais rápido. Eu não me arrependo em nada. Em nada. Eu cheguei sobrando. Mas, cara, foi ótimo. Foi uma primeira experiência incrível de primeira maratona. Então, assim, eu fico feliz com isso. Assim. Eu fico feliz que eu não quero que as pessoas... Quer dizer, a pessoa tem todo o direito de fazer isso. Tipo assim, maratonista, check. Nunca mais quero fazer isso na sua vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A sua vida, mas eu acho que não é a melhor maneira de você viver isso. A melhor maneira é a corrida no longo prazo, até porque é o que vai ter um impacto na sua vida aí. E é isso, né? Acho que espetacular esse depoimento. E você não falou essa frase clássica que é: corrida não combina com pressa. Exato. E pressa no sentido não de pace, né? Um pace apressado, um pace veloz, mas no sentido de querer os resultados para ontem, né? E é isso, com qualquer distância, com qualquer tipo de evolução que você queira ter na corrida, na vida, nos esportes de modo geral, não combina com pressa, né? Você tem que galgar ali o caminho, fazer as coisas gradativamente, conquistar as coisas aos poucos, né? Para que elas sejam conquistas sólidas, né? E se permaneçam, né? Isso é muito importante. Então, corrida não combina com pressa. É claro que em algum momento você querer fazer a prova XYZ com pressa, com pace veloz, ok, na sua segunda, terceira, quarta maratona, se você quiser fazer ali para o seu limite, se testar, acho que faz sentido, mas para uma primeira maratona, eu acho que o mais importante é você curtir o processo de treinamento e com um grande desfecho ali, que é completar os 42 quilômetros feliz, né, e querendo correr a próxima. Exato. Bom, a gente vai para o último depoimento. Acho que esse depoimento aqui talvez você conheça a pessoa, Murilo. Vamos lá. Rosângela Mazzini. Então, Boa. desde que vocês
quiseram iniciar com esse podcast, eu já logo, né, quando o Murilo me contou, né, que ia começar com esse projeto, eu já fui uma das primeiras a me interessar e já me cadastrei aí junto da plataforma com vocês, né, para ajudar e também porque eu sei da importância desse projeto. E, sem dúvida alguma, favoreceu demais, assim, na minha vida de corredora. Eu, como vocês sabem, eu sou enfermeira, então eu tenho bastante conhecimento da parte científica, né, de anatomia, fisiologia, mas, claro que os detalhes, o aperfeiçoamento, assim, né, do ponto de vista de corrida, é muito aprendizado para mim, não tenha dúvida, né? Eu me interesso demais por esse assunto e tudo que é relacionado à saúde. E então, cada semana eu faço questão de não perder. E quando, por acaso, eu perco uma segunda-feira, eu já marco até na minha agenda para não esquecer de ouvir na terça, ou seja, quando eu consigo. Eventualmente, às vezes, eu acumulo 2, mas ok. Então, assim, é fundamental. Então, sempre quando eu tô correndo, quando eu tenho um treino, tudo, eu penso nos ensinamentos, né, que vocês colocaram, né, na parte da fisiologia, o que tá acontecendo, qual a importância daquele treino, por que eu tenho que fazer daquele jeito, por que o treino leve também é importante, por que o treino com maior velocidade em alguns momentos é importante, o que vai fazer diferença, o VO2. Então, assim, é maravilhoso. Isso só intensifica a forma como eu corro e eu estou evoluindo, como eu estou evoluindo, né? Então isso, não dá nem para medir, né? Qual é o benefício disso tudo, não tenha dúvida, tá? E então é uma parceria excelente que gostaria muito que continuasse, por isso que eu continuo sendo um apoiador de vocês, tá? Então, de fato, estão de parabéns. Vocês trazem realmente assuntos muito importantes, sempre com embasamento científico, nada de achismo, né? Quando tem algum ponto que vocês não encontraram, de fato, um levantamento científico nesse sentido, vocês pontuam, né? Que é algo que, né, de fato, ainda não tem estudos. E trazem também, né, as experiências, né, de vocês e de outros convidados. Então, é muito legal. Não tenho só agradecer pela oportunidade, viu? Um abraço e que vocês continuem podendo contribuir aí com a saúde de várias pessoas. Beijos. Que demais, que legal. O André falou que talvez eu conhecesse essa pessoa brincando. Para quem não sabe, Rosângela é minha sogra, né? Então, obrigado, Rosângela, pelo seu depoimento. Ela foi uma das nossas primeiras apoiadoras. Acho que as primeiras apoiadoras, acho que foi a mãe do André, minha mãe e a minha sogra. Acho que, na verdade, foi meu pai. Minha mãe entrou um pouquinho depois. Mas meu pai... Mas assim, eles sempre apoiaram desde o começo e não só com o financeiro, né? A minha mãe, eu vou dizer que assim, a pessoa que traz os feedbacks mais rápidos, eu lanço... O podcast saiu segunda-feira, eu vou mandar um beijo pra minha mãe aqui, Eliana, te amo, é maravilhosa, e ela escuta todos os episódios. O meu pai... Ela assiste ou escuta? Você falou ela que assiste, ela põe na televisão. Ela assiste no YouTube. E ela é super... É a primeira a comentar. Ela comenta todos. Se vocês entrarem lá no Spotify, vocês vão ver. Vai estar lá o comentário da Eliana e eu sempre respondo. Então, ela sempre... Ela é uma pessoa, e eu agradeço por isso, que dá as críticas também quando ela acha justo. Então, ela contribui também nesse sentido. Mas a Rosângela é legal demais, né, Murilo? Ela é uma baita corredora também, né? Super engajada, treina direitinho. Evoluiu demais. Ela é minha aluna também já. Eu lembro que... Nossa, eu não vou lembrar o ano, mas acho que 2015. Eu nem era casado ainda com a Natália, minha esposa, filha dela, mas eu lembro que eu tentei convencê-las a virarem corredoras e a gente fez a Princess Magic Run no Parque Ibirapuera, ali na Rubem Berta. E eu lembro que o processo de treinamento com elas, eu lembro que algumas vezes de manhãzinha a gente acordava bem cedo e elas moravam ali na zona leste de São Paulo, a gente ia para o Parque Serete ali quase madrugando para correr e elas odiavam correr, elas não gostavam, tanto é que depois dessa prova houve um gap muito grande assim para as duas, né, até que elas voltassem a praticar a corrida de forma regular. E a Rosângela evoluiu muito, assim, né? Ela fez meias maratonas, não vê a hora de fazer a primeira maratona dela. Eu, como treinador ali, e genro, dou uma segurada, falo, calma, vamos aos poucos, vamos conquistar mais experiência aqui. Mas a maratona dela ali, não falta muito ali para chegar nisso. Legal. É uma das pessoas mais assíduas em treino que eu conheço. Eu conheci ela e eu percebi que ela tem essa personalidade, assim, bem certinha. Ela quando coloca a coisa na agenda dela, acabou, aquilo vai acontecer, não tem jeito. Inclusive, eu sei que ela anota tem lá ouvir o podcast, quilômetro 41, eu sei disso. Sempre que lança, ela vai lá e ouve, então tudo certinho ali, tá na agenda, é algo que vai ser cumprido. Preciso fazer uma correção.
E também dizer que a minha sogra, a Lourdes, também foi uma das primeiras apoiadoras, apoia desde o comecinho, também é uma ouvinte assídua e também é corredora, tá? Então, legal. Nossa família toda é corredora, hein, André? Ô Murilo, você não acha que faltou o depoimento da Juliana e da Nath, não? Eu acho. Complicado, né, Bom, cara? A gente vai cobrá-las. Pois é. Acho que a gente não vamos cobrar, vamos fazer o seguinte: a gente fala assim, olha, escuta esse episódio aqui. No final tem a cutucada. Exatamente. Elas Exatamente. ali. Complicado, viu? Pra quem não sabe, Complicado. minha esposa Juliana, que também é apoiadora, obviamente, pra manter o bom clima na nossa residência. E a Nath, né, que é a esposa do Murilo. Gente, acabamos com os depoimentos. Eu vou até dar uma passada aqui pra ver se eu não esqueci algum depoimento que alguém tenha mandado pra mim de última hora. Mas assim, gente, eu quero mais uma vez agradecer ao Murilo. A gente tem aqui, a gente se cobra, mas assim, o Murilo nunca falhou, nunca deixou de entregar as pautas, nunca desmarcou uma gravação. E eu acho que uma coisa que eu tenho muito orgulho, Murilo, é uma coisa que nós temos que ter orgulho, é que a gente nunca falhou, assim, sabe? No momento em que a gente decidiu, eu lembro quando a gente era quinzenal, eu falei assim, vamos botar semanal? Eu falei, cara, vamos pensar bem, porque a hora que a gente fizer tem que ter toda semana. E eu acho que parte desse crescimento também tem a ver com essa disciplina, então eu quero agradecer, né, e reforçar assim, a parceria. Eu acho que a gente não concorda em tudo e eu acho isso ótimo. A gente concorda em 98%, né? Mas assim, tem coisas que às vezes a gente tem opiniões diferentes e eu acho isso muito legal. Acho que a gente tem uma capacidade de debater e acho que tem uma complementaridade, assim. Acho que, não sei se você concorda, eu tô falando um monte de coisa, aí ele vai falar, não, eu discordo de tudo que você tá falando, André. Mas... Discorda, meu último episódio aqui no podcast. Exato. Queria agradecer e me despedir, mentira. Não, mas eu concordo, André, eu que agradeço, eu acho que uma parceria muito, muito bacana que a gente tem, a gente dá os nossos pulos ali, né, em meio à nossa rotina atribulada, a gente dá os nossos pulos para manter aqui o quilômetro 41 de pé e rodando bem. Às vezes a gente grava 2 episódios seguidos para poder, como hoje, né, para poder criar ali, a gente brinca, né, uma gordurinha ali de episódios na manga, porque muitas vezes a gente acaba não podendo gravar numa semana, porque de repente é um feriado, um de nós vai viajar, ou um de nós saiu de férias, alguma coisa do tipo, e a gente quer manter, né, o nosso compromisso aqui com o podcast. Isso é muito, muito importante. A gente, como você falou, não concorda em todos os pontos, mas a gente sempre discute de forma aberta, transparente, madura, né? saudável. Nunca tivemos problemas em relação a isso. Eu gosto, agora, segura, né? O André, eu acho que é um cara que tem uma... Eu gosto disso, tá? Não é uma crítica, mas você tem um senso crítico muito grande, né? E acho bacana, né? Eu acho que você busca ali sempre algo próximo ao perfeccionismo, à perfeição nas coisas. Então é bacana porque é um cara que sempre... Quando a gente começa a acomodar alguma coisa, o André vai lá com uma sugestão nova, uma melhoria nova, e é legal porque a gente não pode ficar na mesmice, né? Ou entrar numa zona de conforto. A gente precisa criar coisas novas, né? E melhorar, seja a questão de um Reels, né? Poxa, outro dia eu gravei um Reels que achei que ia dar uma bombadinha, o André falou, cara, performou mal, acho que esse estilo não vai calhar tão bem. Ótimo, que bom que ele me avisou. As thumbs, né? Então, As thumbs. Acho que faz parte. As thumbs, que foi um processo ali para a gente melhorá-las, né? Agora que a gente tem a ajuda ali da Giovana, que também é nossa ouvinte ali com as thumbs também, é um processo da gente trabalhar com ela também, a melhoria contínua disso, e é isso, é melhorando cada dia mais. É claro que a gente vai errar no meio do processo, faz parte, né? E a gente vai caminhando ali para melhorias contínuas. Exato. O Murilo tem um lado assim da organização, assim, a verdade é uma só, eu sou verdadeiramente obcecado por esse projeto. Eu penso no podcast 24 horas por dia, cara, até dormindo. Tem dias que eu acordo no meio da noite, juro por Deus, cara. 3 da manhã eu olho e falo assim, pá, precisamos fazer um episódio sobre tal coisa. Aí a cabeça já acorda de manhã bagunçada. Do lado na cabeceira, eu já começo né? a querer mandar mensagem para achar um convidado. Então, assim, é obsessão, cara. E eu acho assim, sinceramente, eu tô longe de estar satisfeito. Sério, assim.
Eu tenho muitas vontades e muitos sonhos para que a gente possa ter algo cada vez mais profissional. A gente grava remoto porque a gente entende que é o que dá para fazer hoje, mas eu tenho o sonho de gravar presencial. Talvez não todos os episódios, até porque com convidado é mais complexo, mas que a gente tenha assim, uma estrutura profissional, um estúdio. Às vezes eu tô aqui, tô ouvindo meu filho gritando, eu falo, putz, será que tá aparecendo no podcast? Se bem que o grito dele é maravilhoso, mas isso não vem ao caso. Então, assim, eu posso prometer uma coisa, Murilo, para os nossos ouvintes. Que eu não tô acomodado e que a gente vai continuar melhorando. Né? Então, assim que a gente deu um passo recente de delegar a edição, a gente aumentou os cortes, aumentou os reels, e a gente vai, assim que a gente só precisa profissionalizar, né, de verdade. Né? Isso envolve a gente ter cada vez mais apoiadores e para que a gente possa girar essa chavinha. E eu adoraria, né, o que começou como um hobby, eu adoraria ter assim, um vínculo profissional mesmo, me dedicar como uma parte de uma profissão mesmo, assim, porque é uma coisa que eu amo fazer, cara. Eu amo fazer. E eu acho que você também gosta muito, né? Sim, com certeza. Senão isso, a gente não teria chegado no 100º episódio, exato. Né? Se a gente não gostar. Seria impossível, porque é algo que demanda muito tempo, que, poxa, não é só gravar, é preparar a pauta, tudo que vem por trás, né? Preparar as capas e tudo, legendas. Hoje a gente tem ajuda, mas até pouquíssimo tempo a gente não tinha, então... gravar conteúdos extras para Instagram é algo que se a gente não gostasse, a gente a parte do né? Instagram eu confesso que eu não amo tanto, mas eu entendo que tem que ser feito. Mas entende que é algo importante para o projeto. Exatamente. E isso te dá ânimo para fazer, né? Exatamente. Então, assim, gente, já agradeci ao Murilo, agradecer a todo mundo que sustentou a gente, principalmente os nossos familiares no começo, nossos apoiadores hoje em dia. Você que é ouvinte e não é apoiador, também muito obrigado. Seu tempo vale tanto quanto dos nossos familiares, vale tanto quanto dos nossos apoiadores. Se puder se tornar apoiador, ótimo. Se não puder, eu entendo. Compartilhe, ajude a gente a crescer cada vez mais. E é isso, pessoal. Acho que a gente está muito contente e há pouco tempo atrás, eu lembro que eu até falei para minha mãe, assim, eu falei, putz, mãe, tô desanimado, eu tô achando que não... Acho que eu tô achando que a gente vai ter que parar, assim. Tava consumindo muito tempo. E aí ela falou, não desiste, que tem uma coisa muito legal acontecendo ali, insista. E aí veio a ideia do grupo de WhatsApp, e a gente com o pelotão. Agora com o pelotão, embora o drama não esteja completamente resolvido, a gente tem pessoas ali que a gente está intimamente se relacionando e a gente sabe que elas esperam da gente continuar. Isso ajuda a gente a continuar. Então, com certeza. É mais ou menos por aí. Beleza? É isso aí. Meu agradecimento também a todos que vem ali o 1000º episódio do Quilômetro 41. Exato. A gente já com 50 anos de idade, mas chegaremos lá. E o último pedido, você que é ouvinte, chegou até aqui, né? Se você é ouvinte, chegou até aqui, 1h30, comente aqui embaixo como que o podcast impactou a sua vida. Manda aí o relato. A gente vai ficar muito feliz de ler e eu prometo que eu vou responder. Beleza? É isso aí. Então, Valeu. corredores e corredoras, encontrem o motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Até. Parabéns pra gente. Parabéns. Se você gostou desse episódio e se o podcast Quilômetro 41 ajudou você nessa sua jornada como corredor, deixe qualquer quantia no nosso Apoia-se. É por meio dos nossos apoiadores, que inclusive os nomes estão aparecendo aqui ao lado, que este projeto é sustentável. A gente tem uma meta, estamos muito longe de atingir essa meta, mas você pode fazer a diferença com o valor que couber no seu bolso. Ao se tornar apoiador, você terá acesso aos nossos episódios bônus mensais, você terá acesso ao nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, e principalmente você estará contribuindo para que este projeto 100% independente, que busca trazer conteúdo científico para tornar sua jornada como corredor melhor, continue, para que ele não acabe. Então, se não for fazer falta para você, considere se tornar apoiador. Muito obrigado.